O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando ele acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz pensar no nosso relacionamento com o dinheiro, mas também com aquelas realidades que tomam conta do nosso coração, que querem roubar o nosso coração. Jesus diz aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 12, diz que nós não podeis, versículo 13, Lucas, capítulo 16, versículo 13, não podeis, ninguém pode servir a dois senhores. Isto é, de alguma maneira, dando até continuidade àquilo a respeito do qual nós refletíamos ontem. Isto é, qual é a finalidade da minha vida? Se eu tenho dois senhores, se eu procuro agradar a dois senhores, se eu procuro a alegria de dois senhores, eu no mínimo já estou dividido. E o mandamento do Senhor é amá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Aí você vai dizer: mas padre, mas dizendo isso, que eu tenho que amar somente a Deus, e já que eu não posso ter dois senhores, já que eu não posso ter dois afetos, já que eu não posso ter dois amores, isso significa então que eu não vou amar os meus filhos, que eu não vou amar a minha esposa, o meu marido, que eu não vou amar os meus amigos? Meu santo, você vai amar os seus filhos, mas por causa de Jesus, em Jesus. Você vai amar o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, o seu namorado, a sua namorada, mas todos em Jesus, por causa de Jesus, porque me conduz a Jesus e porque isso agrada a Jesus. Percebe? O amor primeiro, o Senhor único é Jesus. Não podeis servir a dois senhores. Ele é o meu Senhor, e porque a Ele agrada, eu vou amar, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Porque a Ele agrada, eu vou amar os meus filhos da maneira devida. Eu vou amar os meus filhos, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar a minha namorada, eu vou amar o meu namorado, percebe? Mas tudo porque eu quero agradar a Deus. Porque se Deus deixa de ser a razão primeira e única por causa do qual eu procuro fazer todas as coisas, tudo pode se perverter no meu coração. Mas, meus santos, eu digo e repito, se nós não tivermos em mente de que o Evangelho é uma realidade sobrenatural, nós iremos achar o Evangelho um fardo
insuportável. Isto é, como, Padre, amar a minha esposa por causa de ti, já que eu a amo porque ela é bonita, eu a amo porque ela é agradável comigo, eu a amo porque ela é gentil, eu a amo porque ela é simpática, mas, meu santo, tudo isso é muito instável. A beleza passa. Simpatia e antipatia, você quer coisa mais instável do que essa? Tanto em você, porque às vezes tudo para você é simpático e às vezes tudo é antipático, detestável e cansativo, e às vezes aquela pessoa que tão simpática era, começa a manifestar defeitos, características que começam a se tornar para você quase que insuportáveis. Mas quando você tem a finalidade de agradar a Deus, você está acima de todas as coisas. Você caminha acima de tudo isso, porque eu não amo a você por você mesmo. Sim, é claro, você não vai se casar com alguém que é detestável. Eu só estou dizendo que chegará um momento que você detestará aquele com quem você se casou, achando que era a coisa mais fofinha do mundo. Você vai chegar e vai dizer: nossa, o que foi que eu fiz? Ora, aquele seu filho e sua filha, tão fofinho quando pequenininho, quando crescer e começar a se manifestar egoísta, você vai querer o quê? Desprezá-lo também de alguma maneira. O seu pai e a sua mãe, que em algum momento da sua vida eram os seus heróis, as pessoas mais agradáveis do mundo, podem se tornar inconvenientes, chatos, desagradáveis, e você, por amor a Cristo, vai amar. E a beleza é, quando você, por amor a Cristo, ama todas as pessoas, o Senhor lhe concederá a graça, até mesmo de descobrir belezas, virtudes e qualidades que tornarão o seu amor de alguma maneira mais fácil. Não será um amor puramente de sacrifício, isto é, eu não suporto a minha mãe, eu não suporto o meu pai, eu não suporto o meu marido, eu não suporto a minha esposa, mas por causa de Deus eu vou carregar essa cruz. Pode ser que haja momentos assim, mas Deus, quanto mais semelhante ao coração dele for o seu coração, quanto mais semelhante ao coração de Jesus for o seu coração, você vai aprender a amar aquilo que para os seus afetos apenas seria detestável. Pois bem, não podeis servir a dois senhores. Então, o primeiro ensinamento da liturgia de hoje é esse aqui: eu preciso, Senhor, e aqui, repito, você precisa suplicar isso de joelhos dobrados. Essa inteligência, essa sabedoria se alcança do alto. Eu quero, Senhor, amar tudo e todas as coisas, de modo que, quando você tem uma namorada, ela já sabe que você não a ama mais do que a Deus, porque a partir do momento que ela se tornar ocasião de pecado, você a deixa, ou vice-versa. Você o ama, mas não mais do que a Deus. Se ele se tornar ocasião de pecado, você dá um chute nele. Não, meu filho, não vou namorar com alguém que quer que eu entristeça o coração de Deus. Não vou namorar um rapaz que quer que eu desperdice o sangue de Cristo derramado na cruz. Não vou namorar ninguém que quer ser porta do inferno para mim. Então percebe que essa realidade, eu quero primeiramente agradar a Deus. E aqui, meus santos, se aplica, dei alguns exemplos em particular, mas se aplica a todos nós, em todas e quaisquer situações da nossa vida. Não podeis ter dois senhores. Eu quero, a finalidade da minha vida é a glória de Deus, é agradar a Deus, é dar alegria ao coração de Deus.
Então aqui nós já teríamos muito material sobre o qual rezar, porque nós sabemos como é difícil, meus santos, um coração pecador ter essa sabedoria, procurar em tudo alegrar o coração de Deus. Mas vamos dar um outro passo. É quase que Jesus aqui, ele quase que pega um ponto em particular deste tema geral, que nós não podemos ter dois senhores. Jesus então, ele pega um ponto em particular para exemplificar, para tornar bem concreto, e ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isto é, agora o dinheiro, ele significa aqui este outro senhor, esta outra realidade, né? Esta realidade que tenta sempre roubar o nosso coração. E a palavra até que nosso Senhor usa aqui para o dinheiro é o quê? O dinheiro injusto. Você pode se perguntar: mas padre, mas por que Jesus ele usa aqui o termo de dinheiro injusto? Será que é simplesmente porque ele está se referindo àquele dinheiro que foi adquirido de uma maneira injusta, quando o administrador infiel disse: você deve quanto? Eu devo 100, escreva 50. Você deve quanto? Eu devo 100, escreva 80. Não apenas porque aquele dinheiro tinha sido adquirido de uma maneira injusta, mas, como dizem os padres da igreja, todo dinheiro é injusto, porque ele quer que nós cometamos a maior injustiça: dar a ele o que é de Deus, o nosso coração. E, meus santos, nós não precisamos ser místicos para que saibamos que isso é verdade. O dinheiro nos tenta constantemente, isto é, se você quer saber: mas padre, mas será que o dinheiro tem este poder de atração na minha vida? Então para agora, você que acompanha pelas redes sociais, você que está aqui, para agora um pouquinho e pense: na minha vida, no meu dia, digamos que você durma 8 horas por dia, então nas 16 horas em que eu estou acordado, em que mais eu penso? Em ir para o céu e agradar a Deus? Em ter uma alma em que Deus possa habitar como amigo? Ou em pagar minhas contas, em trocar o meu carro, se eu vou ter dinheiro suficiente para comprar aquela roupa que eu gostaria, em pagar meu plano médico? Padre, mas tudo isso é importante. Tá bom, não estou falando que não seja importante, só estou dizendo que com muita facilidade ele ocupa o lugar no nosso coração. E não pense você que ele só ocupa o lugar no coração de quem fica pensando, porque talvez não tenha dinheiro para pagar a água, a luz, o telefone, e seja comprar aquela roupa nova. Quanto mais se tem, mais tentador ele fica, porque mais se deseja ter e mais medo se tem de perder. Então, quanto mais o dinheiro, essa realidade que vai ocupando, e repito, você não precisa ser místico nem milionário para saber que isso é uma realidade. Ele vai ali minando o nosso coração. Ora, você diz: padre, mas se eu não tiver dinheiro, eu não vou comprar comida. É verdade, meu santo. Se você não tiver dinheiro, assim, tentarei ser bem gentil, sendo bem claro. É verdade, se você não tiver dinheiro, você pode morrer de fome. Se você não tiver dinheiro, você pode não pagar o plano médico e ter uma doença e morrer à porta do pronto-socorro público. Se você não tiver dinheiro, você pode, até ser preso, coisa que não vai acontecer, não, mas tá bom, você pode até ser preso por não pagar as suas dívidas. É verdade, coisa séria. Mas se você não tiver a graça de Deus, você vai para o inferno. Qual é o pior? Morrer de fome? Ficar numa fila imensa no hospital, porque você não tem plano médico? Morrer
com dores, porque você não teve dinheiro para comprar o remédio para aliviar as dores, é terrível, sem dúvida. Ou passar a eternidade no inferno. Qual é o pior? Entende? É porque nós não pensamos na nossa morte. Claro, se você só pensa no dinheiro, você só pensa nos benefícios imediatos e transitórios que ele traz. Mas isso vai ocupando de tal maneira o seu coração, que você deixa de pensar nas coisas eternas, nas coisas que não passam, de modo que você ponha o dinheiro no seu devido lugar e ponha Deus no centro, em primeiro lugar, de modo que até se o dinheiro eu o buscar, eu o buscarei para a glória de Deus, porque eu sei que esta é a vontade de Deus, porque eu sei que isto agrada a Deus, mas em todos e em tudo é a Deus que eu estou buscando. Meus santos, isso é uma sabedoria muito alta, isto é uma sabedoria profunda, que nós precisamos pedir a Deus. Isso não nos será ensinado na escola, isso não será aprendido instintivamente, como se aprende a fugir do mal e a buscar as coisas agradáveis e prazerosas. Isso é uma sabedoria que se aprende quando os pais sabem, os pais transmitem aos filhos, e quando os pais sabem, souberam, porque ou aprenderam dos seus pais, ou aprenderam de joelhos na presença de nosso Senhor. Meu filho, lembra-te que a riqueza de um homem não se mede pelos bens que ele possui aqui na terra. Jesus, né? A felicidade de um homem, a riqueza de um homem não consiste em ter muitos bens. Está lá em Lucas, vamos aqui ver que eu não vou lembrar de cabeça. Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida do homem não consiste na abundância dos bens. Então, quando isso não é apenas uma palavra externa, mas é uma palavra que cai no seu coração e você diz: amém, Senhor, é isso mesmo, eu creio. Quando você, porque você aprendeu, você ensina aos seus filhos, que o problema é que nós até ensinamos aos nossos filhos o quê? Meu filho, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que ser alguém na vida. Eu não estou falando a você que você vai dizer: meu filho, seja preguiçoso, não trabalhe, não tenha nada na vida. É claro que você não vai dizer isso, e é claro que eu não estou dizendo que você vai dizer isso. Eu só estou dizendo que a ênfase dos conselhos que você deve dar é: meu filho, procure o que não passa, porque no caixão não tem gaveta e na mortalha não tem bolso. Depois que você morrer, você não leva nada. Então procure agradar a Deus. Trabalhe, meu filho, mas procure primeiramente agradar a Deus, porque se o trabalho que ele conseguir desagradar a Deus, como agradar a Deus estava em primeiro lugar, ele renuncia até aquele trabalho. Meu filho, espero que você tenha um bom casamento, mas saiba, primeiramente, procure agradar a Deus, de modo que, se o filho, a filha, se a menina, o rapaz se a menina encontrar um rapaz que é o príncipe dela, mas ela está vendo que não vai ser um esposo segundo Cristo, e não será o pai, um bom pai para os meus filhos, ela será capaz de renunciar àquele menino que é o colírio para os olhos dela, mas isso não agrada a Deus, e eu quero aquilo que não passa, porque as pessoas passam, a beleza passa, e as alegrias humanas são efêmeras, são passageiras. Então percebe, quando você ensina isso, quando você crê nesta sabedoria e transmite esta sabedoria, quando você diz: olha, meu filho, a riqueza a gente aceita quando percebe que é vontade de Deus, mas buscá-la por si mesma não é bom, porque ela traz tanta inquietação à alma.
ela traz tanta ocasião de pecado, enquanto o mundo vai rir de você. Retardado, imbecil, como assim? Você não quer ser rico? Você é um imbecil. Foi o que disseram de Jesus, quando Jesus disse que, como é aqui? Deixa eu ler aqui para vocês. Jesus disse: olha, não podeis servir a dois senhores, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 14, os fariseus que eram amigos do dinheiro riam de Jesus. Imagine, como assim, não vou querer dinheiro? Os fariseus zombaram de Jesus. Ora, se zombaram de Jesus, vão zombar também de você, quando isso você disser. Mas você sabe quem foi que isso lhe ensinou. Então a riqueza não é uma realidade a ser buscada em si mesma. São Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, São Paulo diz: os que buscam enriquecer caem nas tentações e armadilhas e múltiplos desejos insensatos e profanos que precipitam as pessoas na ruína e perdição. A cobiça da riqueza é a raiz de todos os males. Por se entregar a ela, alguns perderam a fé e se entregaram a muitos tormentos. Mas o mundo ri disso que nosso Senhor está dizendo. Porque percebe? É totalmente o contrário do que o mundo quer. Todo mundo quer ser rico, quer ter uma conta bancária poupuda, quer ter um cartão de crédito sem limites, quer poder comprar tudo o que quiser e viajar para onde desejar. Vocês percebem o quanto a sabedoria do Evangelho, ela se tornou contrária a mentalidade do mundo, e o quanto a metanoia, convertei-vos e crede no Evangelho, metanoiete, quer dizer, convertei-vos, é mudar de mentalidade. Nós precisamos mudar de mentalidade, nós precisamos mudar de coração, para que nós pensemos diferente, e para que nós amemos o diferente, isto é, amemos aquilo que Jesus ama, porque o que Jesus ama é o melhor para mim. Meus irmãos, eu poderia aqui, eu até trouxe aqui, está marcadinho aqui, estão marcadinhas outras passagens bíblicas, mas acho que já são essas duas, esta que eu trouxe de Lucas, de São Paulo a Timóteo, a do Evangelho de hoje, para que nós vejamos a nossa incapacidade de ser como Deus quer. E isso deve nos instigar à oração. Se nós não rezarmos, nós iremos ouvir qual é a vontade de Deus e perceberemos que ela é estranha a nós. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, reconhecermos que somos pecadores, que somos inclinados ao pecado, se nós não pedirmos a Deus que mude a nossa mentalidade e o nosso coração, nós seremos pagãos que se dizem cristãos. Nós teremos todos os desejos do mundo e dizendo-se cristão, de missa dominical e até de missa diária. Que hoje, meus santos, neste sábado, neste primeiro sábado, nós peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, esta graça, que ela que nos ensina a querer agradar a Deus e a fazer a vontade em tudo. Fazei tudo o que Ele vos disser. Que ela nos ensine aquela sabedoria que foi tão abundante no coração dela e no coração de Santa Teresa d'Ávila, que dizia: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. É uma frase tão bonita de se repetir, tão melódica até, mas de romântica, a poesia fica só na letra, porque a aplicação disso na vida é uma realidade que exige tanto esforço, tanta radicalidade. Deus é a minha única riqueza, é a minha única finalidade, de modo que quem a Deus tem, nada falta, porque só Deus basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.